Muito bom. Irmão, semana passada, você que nos visita, nós estamos expondo o livro de Gênesis. Nós, aqui na igreja, adotamos a pregação expositiva, a gente segue todo o livro sequencialmente. E o pastor Rafael estava reclamando, porque foi pregar numa genealogia de 10 versículos. Eu peguei 32 versículos de uma genealogia. E a tentação do pregador é pular o texto. Mas as genealogias também têm muito a nos ensinar. E eu brinco, quando nós dividimos o texto, a gente joga lá o urim e o tumim, e o texto que ficar para você, se vira, irmão, vá orar e vai pregar a palavra de Deus aí para a igreja. Então, hoje o texto é Gênesis capítulo 5, é uma genealogia de Adão, na linhagem de Sete. Eu quero ler para você, eu vou pedir a você a sua máxima atenção possível, porque a leitura vai revelar para nós um padrão nessa genealogia, e você vai perceber, possivelmente, e enquanto a gente lê esse texto, tá bom? Então, o capítulo 5 de Gênesis, o versículo 1 até o versículo 32, tá bom? Então, vamos lá, acompanha aí na sua Bíblia. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. E depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. E depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. E depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. E depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Pai querido, a Tua palavra é santa e preciosa, e nós nos reunimos aqui
com santa expectativa de aprendermos mais de Ti. E o Senhor, que sondas as mentes e os corações, o Senhor sabe muito bem o anseio de cada coração. E somente o Senhor, através do Teu Espírito Santo, é capaz de falar a cada coração. E a minha oração, ó Pai, é que pela mediação santa do Teu Santo Espírito, o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para que a gente perceba a profundidade, a riqueza, a beleza, a santidade dessa palavra. E que muito mais do que uma mera compreensão ou uma apreensão cognitiva, a gente quer, e a nossa oração é que os ensinos da Tua palavra tomem conta dos nossos corações, que elas modelem as nossas vidas, que elas transformem o nosso ser, e que tudo que nós ouvirmos e aplicarmos e aprendermos, que nós o façamos para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu disse para vocês, então, que as genealogias, e o pastor Rafael expôs na semana passada, o final do capítulo 4, e o finalzinho do capítulo 4, a gente tem um destaque maior para a genealogia da linhagem de Caim. E a gente tem o início da genealogia da linhagem do segundo filho de Adão, chamado Sete. O pastor Rafael intitulou o sermão dele A Descendência da Mulher e a Descendência da Serpente. De fato, o texto olhava para essas duas ramificações. E é curioso a gente pensar que, por um lado, você tem uma linhagem que se distanciou de Deus, uma linhagem errante, que se apartou do Senhor, e uma outra linhagem de filhos que andaram com Deus, que seguiram um outro caminho. Essa linhagem, conforme o texto nos diz, da ocasião da queda, descendentes da mulher. E, aliás, quando nós falamos dessas duas linhagens, é muito importante, porque nós vamos seguir no livro de Gênesis, você vai perceber que esse é um tema central para o livro de Gênesis. Essa linhagem da descendência dos filhos de Deus, que vai formar um povo do pacto, um povo que ama o Senhor, um povo que segue o Senhor. Esse é um tema central. Então, se lá no final do capítulo 4, a gente tem um olhar resumido para duas linhagens, agora no capítulo 5, a gente vai olhar tão somente para a linhagem de Sete, a linhagem dos filhos de Deus. E me responde aí no seu coração, sinceramente, as genealogias são aquelas leituras bíblicas que ou a gente pula, ou a gente lê muito desatentamente, não é? Você pensa, gerou, viveu, morreu. Deixa eu pular uns 4 versículos aqui. Olha que coisa curiosa. Para os judeus, isso eu quero chamar a sua atenção, as genealogias tinham um papel muito importante. As genealogias iam muito além da forma como nós olhamos uma genealogia hoje. Talvez o nosso olhar moderno para a genealogia está muito restrito à linhagem ou à descrição de um parentesco, de uma linhagem, de uma ancestralidade. A genealogia da Bíblia é muito maior do que isso. Eu preciso trazer essa informação para você e vou fazê-lo de forma bem resumida. Mais um comentário do livro de Gênesis do teólogo Bruce Waltke, ele diz o seguinte, ele diz que há 4 tipos de genealogias, e esses 4 tipos de genealogias, elas têm propósitos diferentes, tá bom? Então, por exemplo, você tem uma genealogia ampla, quando ela é bem resumida, e ela foca apenas nos primeiros descendentes. A gente viu isso lá no capítulo 4. Pequenininha, resumida, focando apenas nos primeiros descendentes.
O Bruce Waltke diz que a gente tem também uma genealogia profunda, essa é mais abrangente. Ela é uma lista sequencial de nomes e ela tem um olhar para uma linhagem maior. Você vai encontrar um padrão em Gênesis, quando as genealogias são maiores, elas tendem a falar sobre 10 gerações. É assim no capítulo 5, vai ser assim uma outra genealogia adiante, a gente vai perceber isso aqui, tá bom? Há uma genealogia linear. A genealogia do capítulo 5, ela é linear. Por quê? Porque ela foca em um descendente e ela segue esse descendente. E lá no finalzinho, ela fica segmentada. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ela segmenta. Mas no início da genealogia, ela é toda focada tão somente em uma descendência. Quais são, então, os propósitos da genealogia na Bíblia? Gente, presta atenção nisso. É muito perigoso você fazer conta pelas genealogias. Por quê? Porque uma genealogia bíblica, ela está muito pouco preocupada com a exatidão dos números. Ela está mais focada em propósitos específicos. Ela leva em conta a simbologia de números. Ela leva em conta ressaltar determinadas figuras dentro da genealogia e, sem problema nenhum, ela deixa outras figuras de lado. Então, por exemplo, a genealogia ampla e segmentada, elas querem mostrar a existência de um parentesco numa linhagem ancestral comum. Lembra lá da genealogia, lá em Mateus 1, a genealogia de Jesus? Genealogias lineares, por exemplo, buscam dar uma continuidade num longo espaço de tempo. E aí, de novo, o foco não é a cronologia dos fatos, mas os vínculos familiares. E, às vezes, você vai encontrar, por exemplo, quando você vai se levantar uma linhagem sacerdotal, uma linhagem de um rei, o objetivo é esse, vincular esses parentescos. As genealogias lineares também têm o objetivo de mostrar a legitimidade desse indivíduo para o papel que ele vai exercer. Bom, só para você ter uma ideia de como as genealogias são ricas e por isso que a gente não pode pular essa genealogia aqui. Mas eu quero olhar para essa genealogia e eu quero olhar para 2 grandes lições que a gente percebe nessa genealogia, tá bom? Hoje o sermão está em 2 tópicos, subdividido em 10 cada um. O primeiro tópico é: os filhos de Deus também vivem fora do Éden. E o segundo tópico é: a vida dos filhos de Deus contrasta com a vida dos filhos do mundo. Simples assim. Vamos lá para o nosso primeiro tópico aqui. Os filhos de Deus também vivem fora do Éden. Irmãos, por que eu fiz questão de ler? Quase que você repetia o final do refrão comigo, não foi? Porque há um padrão, há uma repetição. Você consegue notar esse padrão na narrativa, na forma que essa genealogia é descrita. Eu me lembro, quando eu estava no seminário, isso entre 96 a 99, estava estudando no seminário de Campinas, eu ouvi um sermão de um pregador sobre esse texto. Sabe o que eu me lembro do sermão? Quase nada. Mas ele resumiu esse texto da seguinte forma. Ele disse assim, que esse texto podia ser resumido dessa forma: fulano gerou ciclano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Já decorou um capítulo inteiro de Gênesis. Vou repetir, que você não vai esquecer. Fulano gerou ciclano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Esse é o padrão desses versículos, dessa descrição de 10 gerações aqui. E o que eu quero chamar a sua atenção? É que esse texto descreve de uma forma geral, uma forma mais ampla, o ciclo de vida da maioria das pessoas. O espaço de tempo, o desenvolver da vida, do nosso nascimento, geração de filhos, até o fim da nossa vida. A vida passa, nascemos, vivemos, aqueles que se casam procriam e chega o momento do fim da sua vida. Agora, o que me chama a atenção é um refrão
repetido e ressaltado, e morreu. Irmãos, presta atenção numa coisa que a gente precisa sempre se lembrar. O pecado nos afetou a todos nós. O pecado nos tirou do Éden. Todos nós, toda a humanidade vive fora do Éden. E o que isso representa? O fato de nós termos pecado lá no Éden, a morte nos alcança. A morte nos afeta a todos nessa vida fora do Éden. A morte é a expressão máxima, inequívoca, inevitável do sofrimento da vida fora do Éden. E eu tenho certeza que a morte não é o único problema que assola as nossas vidas. Você percebe a repetição? Amanhã é segunda-feira, você vai acordar cedo, possivelmente, você vai se levantar, alguns vão pegar um metrô, outros vão pegar um ônibus, outros vão ficar em casa home office, vão ter que encarar mais um dia de trabalho, vão ter que encarar um chefe que de repente você não acha muito legal, vai ter que fazer coisas que às vezes você nem gosta muito, e ao final do dia você volta para casa cansado, e aí você vai para mais um dia, para mais um outro dia, e a sua vida vai seguindo assim. O tempo passa, as coisas continuam, e nós vamos encontrando as nossas lutas e as nossas provações no desenrolar dessa vida fora do Éden. E por qual razão eu preciso ressaltar isso aqui? É que eu tenho a certeza absoluta que a vida de todos nós, ela é afetada por muitas adversidades, porque nós vivemos fora do Éden. Nós vivemos em meio a um mundo quebrado. E aí o que me chama também a atenção é que nós, eu e você, mesmo nós sendo filhos de Deus, nós não estamos imunes a determinadas dores. Até mesmo aqueles que, é curioso pensar, porque mesmo com o conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos recitar as palavras de Jesus que dizia, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas quando as aflições chegam, eu tenho a impressão de que há um sussurro incômodo na nossa alma que diz assim para a gente, mas tinha que ser comigo? Mas tinha que ser desse jeito? Quando um determinado mal nos sobrevém, essa pergunta vem para o nosso coração. Por que comigo, Senhor? Eu sou tão fiel a Deus, eu sirvo ao Senhor com tanta dedicação. A impressão, e eu estou falando de mim, a impressão que eu tenho é que há uma dissonância cognitiva entre aquilo que eu creio e a forma como às vezes o sofrimento meu ou de outros irmãos me afetam. Eu sei que não tem como a gente fugir de determinadas lutas, mas é impossível eu silenciar a minha alma quando elas chegam ou quando eu tenho que lidar com elas. Você sabe que, pensando nesse texto, eu comecei a revisitar inúmeras histórias de gente que ama o Senhor e de gente que enfrentou sofrimentos que eu não posso imaginar. E não raro, quando eu participei na vida dessas pessoas diante desse sofrimento, sempre essa mesma consternação da minha alma, aquela voz sussurrante dentro de mim dizendo, mas Deus, não podia ser diferente. Por quê? Foi assim tantas vezes. Foi assim, por exemplo, quando eu perdi um amigo que morou 2 anos comigo, no meu período de seminário, eu fiquei 4 anos, 2 anos morei com um colega, que depois dele ter formado, ele sofreu um acidente de carro na Tavares Raposo, uma batida de frente. Ele morreu.
E eu me lembro dessa vozinha diante de um caixão com um jovem pastor de rosto desfigurado. Foi assim, eu me lembro dessa sensação e desse sussurro, quando eu fiz o sepultamento do terceiro filho da mesma mãe, 3 irmãos, todos 3, que consecutivamente, num espaço pequeno de tempo, morreram assassinados. 3 irmãos! Como é que você olha nos olhos de uma mãe? Me responda com sinceridade, com toda a nossa fé e com todas as nossas convicções, qual é a melhor resposta para uma mãe dessa? E aquela vozinha está lá dentro do meu coração, mas Deus, 3! Foi assim. Quando eu tive que abraçar um pai e uma mãe que viajando para Caldas Novas, capotaram o carro e perderam os 2 filhos. 2 crianças. Enquanto você abraça o pai que se sentia culpado pela morte das crianças, você fica pensando, o que eu falo, meu Deus? O que eu digo? Quais são as palavras que se encaixam ao tamanho da dor desse casal? Foi assim. Essa semana a gente estava conversando isso lá em casa. Foi assim quando, a pedido de uma família, eu tive que correr para o hospital, porque uma moça tinha acabado de morrer e o marido, viúvo de 20 e poucos anos de casado, se recusava a deixar o quarto do hospital, ajoelhado diante do corpo recém-morto, de um câncer agressivíssimo, um viúvo de 6 meses de casamento. É inevitável que essa vozinha, esse sussurro, essa angústia, essa consternação, ela venha no nosso coração. Sempre foi assim, ainda é assim em maior ou menor grau. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a vida fora do Éden. A morte nos alcança, a enfermidade bate à nossa porta, empregos se vão, golpes nos são dados, dinheiro se vai, lutas acontecem, famílias se desfazem. A vida fora do Éden é marcada por isso, e a impressão que eu tenho é que essa consternação também se dá, porque se por um lado a gente olha para trás, a gente foi criado para viver no Éden, mas a gente foi arrancado de lá por causa dos nossos pecados. Ali na frente da gente tem uma aspiração para que novos céus e nova terra cheguem, e esse mundo terrível passe de uma vez. Mas o que eu quero dizer e repetir para você, e te preparar, você, adolescente, jovenzinho, a vida fora do Éden não é fácil. A vida fora do Éden, neste mundo quebrado e afetado pelo pecado, nós, eu e você, porque somos cristãos, nós não estamos imunes às dores que essa vida às vezes nos aflige. Segundo, a vida dos filhos de Deus contrasta com a vida dos filhos do mundo. Eu já disse que lá no capítulo 4, quando o texto narra a descendência dos filhos de Caim, e logo depois passa a falar da descendência de Sete, ali no capítulo 4, o texto já estabelece a diferença. Há 2 linhagens. Francis Schaeffer tem um livro sobre Gênesis no espaço e no tempo, e ele diz assim, que Deus aqui descreve 2 humanidades. Uma que diz que não há Deus, que busca viver na sua própria forma, e outra que se volta para o verdadeiro Deus. O capítulo 4 encerra nos dizendo que a geração de Sete invocava o nome do Senhor, enquanto a geração de Lameque era uma geração iníqua. A gente vai ver isso aqui no capítulo 5, a gente vai
colocar bem destacado essa diferença. Capítulo 5, a gente encontra, sobretudo, esse contraste revelado em duas figuras. Nós vimos que há um padrão de uma narrativa. Fulano gerou ciclano, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. A gente vê esse padrão. Mas há duas figuras aqui que a narrativa é um tanto quanto diferente. Enoque e Noé. E olha que coisa curiosa. Sabe aquele refrãozinho, e morreu? Esse refrão não está ligado nem à vida de Enoque e nem à vida de Noé. Por duas razões diferentes. Por duas razões diferentes. Vamos dar uma olhada para Enoque? Olha que coisa curiosa, irmãos. Enoque é o sétimo, se você contar, depois você faz isso, pega lá de Adão e você chega até Enoque. Enoque é o sétimo da linhagem de Adão, através de 7. Se você for para o final do capítulo 4, e se você contar a linhagem de Adão, passando por Caim até Lameque, você também vai encontrar 7 gerações. Essa 7ª geração, ela é absolutamente diferente. O que o capítulo 4 nos fala sobre Lameque? O cara inaugurou a bigamia, o cara é descrito como vingativo e mau. Se me matarem, eu mato 7 vezes mais. Há um teólogo bíblico, o Gerhard Voss, ele diz que Lameque escreveu a canção da espada, com muito orgulho. Irmãos, Lameque, o descendente de Caim, é esse primeiro bígamo, e também é descrito dessa forma, ele é vingativo e revanchista, e se orgulhava disso. Olha o que o texto diz, capítulo 4, 23 e 24. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim e de Lameque, porém 70 vezes 7. Caim foi mau, a gente é mau também. Ou a gente é mais mau do que Caim. Enoque, por sua vez, é descrito como alguém que andou com Deus. Enoque, esse homem que teve comunhão com o Senhor. E a gente vai chegar lá na frente, a Bíblia diz que Enoque não enfrentou a morte. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, segura aí. Noé. A semelhança de Enoque, a morte não está atrelada ao seu nome. Enoque morre, tá, gente? Mas não agora. Porque qual é o intuito do texto? O seu nome está atrelado a uma descendência que aponta para a redenção. Uma descendência que traz para nós esperança de vida. Da descendência de Noé, culminaria na descendência do Redentor Jesus Cristo de Nazaré. Quando, e é curioso, tá, gente? Lameque, são nomes, são homônimos, tá? Você por acaso tem na sua família primos com o mesmo nome? A irmã diz assim, quando a minha filha nascer, vai chamar Letícia. Aí a sua irmã diz assim, poxa, mas eu gostava tanto de Letícia, então quem ganhar primeiro põe o nome. Aí a sua irmã pôs, mas eu gosto também, vai ficar Letícia 1 e Letícia 2. Não aconteceu isso lá no nosso caso não, tá, gente? É só um exemplo. Você vai ver nomes repetidos, não confunda. Há um Lameque lá na geração de Caim, há um Lameque aqui também na geração de Sete, e esse Lameque, ele é pai de Noé. E olha que coisa curiosa. Quando Lameque, pai de Noé, escolhe o nome de Noé, sabe o que Noé significa? Descanso. Olha o que ele diz, lá no versículo 29, capítulo 5, versículo 29, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Quando Lameque põe o nome do seu filho, ele resgata a esperança do proto-evangelho anunciado na queda, de que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, e ele tem a esperança de que a linhagem de Noé, e olha que coisa interessante, ele diz que ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou.
através da descendência de Noé, o efeito da maldição será revertido. Há esperança para nós. Percebe a diferença, irmãos? E aqui eu quero ser mais detalhado. Percebem a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do mundo? Olha aqui para mim. Nós vivemos no mesmo mundo. Nós padecemos das mesmas dores. Nós enfrentamos a mesma morte. Mas os filhos de Deus precisam passar e enfrentar tudo isso de uma maneira diferente. Eu me lembro de um conselheiro bíblico, o Paul Tripp, dizendo que a grande questão do sofrimento vai para além do sofrimento em si, mas a forma como você enfrenta esse sofrimento. E isso fará a absoluta diferença no manejo dessa dor. Então, qual é exatamente o contraste entre os filhos de Deus e os filhos do mundo? Onde está a diferença? E eu quero pontuar algumas que o texto não deixa tão explícito, mas a gente pode inferir isso a partir do texto. Primeira diferença diz respeito à nossa esperança. Irmãos, com licença. Eu fico aqui esperando o timing para beber uma água, mas o timing nunca chega. Então eu tenho que pedir, e aí eu bebo a água e vamos seguir aqui. Você lembra que eu falei de Noé? Noé nos deu esse grande exemplo de esperança. Nesse mundo marcado pelo mal, quando ele dá o nome ao seu filho, ele recobra essa esperança. Há uma promessa para a gente. E ele acessa essa promessa. Olha aqui para mim. A nossa esperança, irmãos, ela não está, e ela nem pode estar, nem fundamentada, nem limitada às circunstâncias que nos cercam. Sabe por quê? Porque há dias maus, há dias que não haverá razões de muita alegria. E é exatamente por isso que nós somos chamados à esperança. Lembra que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, é maravilhoso a percepção do apóstolo Paulo, ele diz, alegrai-vos na esperança. A minha alegria, o meu júbilo, o meu gosto pela vida não pode estar atrelado a nada, absolutamente nada que seja circunstancial, porque o que é circunstancial passa, vai embora. Se a minha alegria estiver limitada, fundamentada, atrelada a essas coisas, ela é passageira demais, volúvel demais, variável demais. O apóstolo Paulo, então, nos chama a nos alegrarmos na esperança, enquanto que na tribulação nós precisamos ser pacientes. Nós temos razão de uma esperança. E a gente precisa recobrar essa esperança. Deixa eu comentar algo brevemente, a gente possivelmente vai falar isso em algum momento, mais lá para o meio do ano. Esse ano é um ano de eleições. E nós, na Igreja Presbiteriana, lidamos com muita ética e muito cuidado. Na Igreja Presbiteriana, eu costumo dizer assim, não há voto de cajado. Você não ouvirá nenhum pastor subir nesse púlpito dizendo vote nesse ou vote naquele. A nossa orientação é que você vote a partir de princípios cristãos, que você leia a sua Bíblia, que você construa uma cosmovisão cristã e que você escolha a partir dessa cosmovisão. Mas o que eu percebo, sobretudo nesses últimos anos tão polarizados, eu percebo que a gente deposita esperança no lugar errado. A gente idolatra, deifica, a gente deposita esperança em planos de governo, em partido político. Não faz isso, pelo amor de Deus. Porque
Aquele lá que um dia falava uma coisa, vai dizer outra amanhã, só depende da conveniência. Aquele que defende alguma coisa, vai depender da conveniência dele, de votar ou não votar determinada coisa. Eu sei lá o que você faz, mas o meu apelo a você é que você não deposite nenhuma das suas esperanças em nada que seja circunstancial, que não seja nenhum deputado federal, distrital, presidente, seja o que for, que não seja investimento, bolsa, trabalho, ganhos, conquistas, essas coisas. Gente, essas coisas passam. E o que a gente tem, de repente, é num ambiente de caos, quando a linhagem de Sete é descrita, a gente vê um povo se apegando à esperança da redenção em Deus. O profeta Jeremias, um versículo tão conhecido nosso, diante do mais absoluto caos, quando ele escreve um livro de pranto, choro, chamado Lamentações, Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a esperança dele não está baseada na esperança de que um dia algum governante competente iria trazer aquele povo de volta para a Babilônia. A esperança dele está fundamentada no Senhor. As misericórdias do Senhor duram para sempre, não tem fim, se renovam a cada manhã. Ele é minha porção, ele é tudo que eu tenho. E é por isso que eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança. É por isso que a gente precisa se levantar a cada dia de manhã. A gente canta sempre na igreja, canta nos velórios, porque ele vive. Posso crer no amanhã, isso é verdade. Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Sim, então isso faz absoluta diferença na sua vida. Esperança. Lembra de Jó? Tem muito personagem da Bíblia que a gente queria assim, gente, eu queria ser igual Davi, né? Saul, eu estou lendo agora Saul. Gente, a Bíblia de Saul era bonito, da ponta do pé até o fio de cabelo da cabeça. Falei, poxa, eu podia, pelo menos com uns 10 centímetros a mais, hein? Não ia nem precisar pedir para minha esposa botar um salto menor. Mas não deu, gente. Jó é um desses personagens que a gente não quer ser igual a ele, quer? Que sofrimento. Você lembra da oração de Jó? Meio a tanta dor, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é esperança. É pela esperança no nosso Redentor que nós seguimos em frente. É por isso, e eu falei da ressurreição, Pedro, 1 de Pedro, lá no capítulo 1, versículo 3, ele escreve aos crentes da dispersão, os crentes que tinham fugido, estavam espalhados por todos os ambientes do Império Romano, gente que já vinha sendo perseguida, e Pedro diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus morreu e Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, e o mesmo poder, presta atenção nisso, o mesmo poder do mesmo Espírito que tirou a Cristo dos mortos, é o poder de Deus que opera nas nossas vidas, para dia a dia a gente levantar, a gente botar o pé lá fora, a gente encarar esse mundo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Esperança. Porque se você não olhar para ela, o perigo vai ser, ou inevitavelmente mais do que o perigo, é que você vai chegar em um dia, você vai olhar para a sua vida como Salomão, quando escreveu Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade, nada faz sentido aqui. Esperança. A esperança fundamentada na certeza de que o mesmo que nos redimiu dos nossos pecados, um dia voltará para pôr um fim nesse sofrimento. A esperança de que este mundo que me adoece, que me machuca, um dia será vencido e eu serei presenteado com o corpo ressurreto, como marca final da plena redenção que o Senhor operou na minha vida. Esperança de que
Um dia o Senhor virá e estabelecerá de vez o seu reino, e dos meus olhos serão enxutas todas as lágrimas. Essa é a nossa esperança. Essa esperança diferencia os filhos de Deus dos filhos do mundo. O que mais nos diferencia? As nossas prioridades. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. De novo, se você olhar para a descendência de Caim, através de Lameque, você vai ver um povo errante, distante de Deus, duro nos seus corações. E por que eu digo que é prioridade? Porque a gente só dedica tempo, esforço nas nossas vidas para aquilo que tem verdadeira importância para nós. É ou não é? O John Piper diz uma coisa muito legal. Ele diz assim, as redes sociais, Facebook, Instagram, estão aí para provar que falta de tempo não é o problema para a nossa falta de leitura bíblica, não é verdade? Irmãos, as nossas prioridades nos diferenciam. Aquilo que nos move, aquilo que nós cotidianamente buscamos. Andar com Deus, foi isso que Enoque fez, na sua comunhão. Ele deleitava-se. Lembra lá antes do pecado? A Bíblia diz que na viração do dia o Senhor vinha. Adão, cadê você? Gente, que coisa maravilhosa. Face a face, o pecado nos distancia. Mas Jesus Cristo construiu uma ponte nesse fosso. Apaziguou a nossa relação. E as portas da comunhão estão abertas. As nossas prioridades, quais são as suas? E sabe por que é importante a gente pensar nisso? Porque eu costumo dizer que às vezes nós professamos uma fé, congregamos numa igreja, mas na prática nós somos ateus funcionais. No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua ética de trabalho, na forma como você lida com as outras pessoas, não tem nada de cristianismo. Você é um filho do mundo como qualquer um outro, porque nada diferencia de você. Nada, absolutamente nada. Quais são as suas prioridades? Uma outra marca, bem próxima daquilo que a gente chama de prioridade, as nossas ações. Andar com Deus é andar de acordo com sua vontade. É voltar-se a Ele em obediência. Porque quem ama Deus obedece os seus mandamentos. Simples, assim. Assim, João diz lá na sua epístola. Quem ama Deus, quem é filho de Deus, obedece os mandamentos de Deus, ama o seu próximo. E quem odeia o seu irmão é filho do diabo. Duro assim, direto assim, e verdadeiro assim. Irmãos, preste atenção. Faz parte da essência de qualquer atitude pecaminosa a atitude de rebelião. Por quê? Porque o pecado é a recusa à sujeição à vontade de Deus e à sujeição à minha própria vontade. Eu estou dizendo, Deus, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Foi isso que caracterizou a descendência de Caim através de Lameque. A gente mata e a gente se vinga. As nossas ações precisam nos diferenciar. O que mais nos diferencia? A nossa fé. É interessante que o texto não nos dá muitas explicações. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Mas tem um texto que nos dá um elemento a mais, uma informação a mais. Está lá em Hebreus, capítulo 5 e 6. Diz assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus.
que de fato, sem fé, é impossível fazer o quê, gente? Agradar a Deus. Entenda uma coisa importante, e eu preciso lembrar você de que fé e o conceito bíblico de fé não está restrito ao ato de crer. O texto de Hebreus relaciona o crer em Deus com o andar em Deus. Aliás, esse texto está em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. É gente que creu e porque creu fez muita coisa em nome de Deus. Não é possível dissociar o crer do viver, porque quem nele crê, a ele obedece. A fé genuína é fé encarnada, é fé que precisa ser praticada, é fé que me acompanha, é fé que direciona as minhas ações. É isso. E a beleza da história de Enoque é que esse homem cria em Deus de tal forma e andava em tal intimidade com ele, que Deus o tomou para si. Isso me leva a mais um fator que nos diferencia os filhos de Deus do filho do mundo, a nossa segurança. E agora eu quero comentar a curiosidade desse texto. Andou Enoque com Deus e já não era. Como assim, gente? Deixa eu ler outras traduções. A NAA diz, e não foi mais visto. A NVI diz, e já não foi mais encontrado. E a NTLH, que é uma versão bem literal, ou bem, digamos, popular, ela diz, e um dia desapareceu. Cadê Enoque, gente? Sumiu, desapareceu, evaporou-se, dissipou-se, escafedeu-se. Está onde esse homem? Deus o tomou para si. Eu já disse para vocês, mas entenda bem essa ilustração, eu sou praticante de artes marciais, mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo isso para ilustrar o meu ponto, porque eu sou dos coleguinhas que apanha nos dias da aula. Mas aí sexta-feira, que é a minha folga, a gente teve um treino muito pesado, e eu preciso lembrar os meus colegas de treino, eu falo, gente, eu sou um senhor de 48 anos, pelo amor de Deus. E aí, quando terminou o treino, eu encostei as mãos assim na parede, levantei a mão, a colega falou, abaixa a mão, senão Deus leva. Eu falei, igual Enoque. Cadê o Adriano? Treinou e já não era. Enoque desapareceu. Deus não permitiu que Enoque passasse pela experiência da morte. E Hebreus diz que Deus se agradou de Enoque. Aí eu fico imaginando assim, o coração do Senhor dizendo, eu gosto tanto desse filho, que eu vou trazer ele para cá. Vai que Deus gosta muito de você assim. Gente, na Bíblia há dois personagens que não passaram pela morte física. Enoque e Eliseu. Perdão, é isso? Não, Eliseu. 2 Reis 2. Pois confere aí. Vocês estão dizendo que é Elias? Ai, meu Deus. Elias, 2 Reis 2. Eu falei errado, então foi? Mas foi só para testar os crentes bereanos. Obrigado, gente. Vocês estão atentos. Eu sou orgulhoso demais dessa igreja. Elias, gente, escrevi errado. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Você lembra? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha para mim. Eu não posso garantir a você que você terá o mesmo privilégio que Enoque ou Elias. Não. A maldição da morte se estendeu a todos nós. Mas Cristo veio a esse mundo, e isso eu posso garantir a você.
que aqueles que depositam a sua confiança no Senhor recebem dele o dom gratuito da salvação. Sabe o que nos diferencia dos filhos do mundo? A nossa segurança. Onde está a sua? Onde está a sua segurança? Essa semana, algumas semanas atrás, eu ouvi essa história contada pelo pastor D.A. Carson, ele falando sobre a segurança da nossa salvação. Ele usou a seguinte ilustração. Ele nos convidou a nós imaginarmos, volta comigo lá para os tempos de Moisés, tá bom? Vamos imaginar. Lá nos tempos de Moisés, 2 amigos judeus, às vésperas da Páscoa, Moisés já tinha se levantado, 9 pragas já foram lançadas, 2 amigos, Benjamim e Abner. Isso não está na Bíblia não, tá, gente? Aí você imagina uma conversa, é véspera da Páscoa, e a última praga vai ser lançada sobre o povo. Esses 2 amigos estão conversando ali, no fim do dia. E eles começam a falar sobre os acontecimentos recentes. Benjamim diz assim: rapaz, eu estou meio preocupado com o que vai acontecer hoje à noite. E Abner, muito calmo, diz assim: meu amigo, o Senhor, através de Moisés, já disse tudo aquilo que a gente precisa fazer. Simples. Você lembra? Você matou o cordeiro, passou o sangue nos umbrais da porta, reúne a sua família, coma a refeição pascal. Fique em paz. Mas Benjamim, ainda muito angustiado, insiste dizendo: é claro que eu fiz isso. Eu não sou tolo. Mas eu estou achando essa situação um pouco assustadora, sabe? Especialmente, você tem visto o que tem acontecido nos últimos dias? Moscas, rãs e gafanhotos, rios virando sangue. E agora, os primogênitos vão morrer. E aí Benjamim insiste dizendo assim: para você, ô Abner, pode estar tudo bem, você tem 3 filhos, e eu que tenho só 1. Fico preocupado. O anjo da morte vai passar hoje à noite sobre o Egito e a gente está aqui. E eu sei que Deus disse, e eu já passei esse sangue. Mas sabe de uma coisa, eu vou ficar muito aliviado quando essa noite acabar. Benjamim então responde ao amigo Abner: meu amigo, fica tranquilo e creia nas promessas do Senhor. Então naquela noite, o anjo do Senhor passou por sobre o Egito. E a minha pergunta para você é: qual deles, Abner e Benjamim, o filho de qual deles morreu? Responde aí. De nenhum deles. Sabe por quê? Porque a morte não poupou os filhos dos judeus, baseado na convicção da sua fé, mas baseado na marca do sangue do Cordeiro. É isso. Olha para mim e olha para você. A gente é bem falho. A nossa fé é tão pequenininha. E um dia a gente vai estar diante do Senhor. E nós prestaremos a Ele contas de tudo que nós fizemos. E eu quero pedir um favor a você. Não chegue diante de Deus depositando a sua segurança nos seus melhores esforços. Seus esforços são bons e louváveis, mas sabe de uma coisa? Eles nunca serão suficientes. O que garantirá a sua entrada no paraíso e a sua presença diante do Senhor é o sangue do Cordeiro na sua vida. Com fé falha, com vida inconstante, é a graça de Deus que nos garantirá diante da presença do Senhor.
E é isso que marca os filhos de Deus. E se porventura você averigue o seu coração, você ainda entende que não faz parte dessa família da fé, meu querido ou minha querida, não chegue diante de Deus baseado naquilo que você fez ou deixou de fazer. Há um sangue muito precioso que foi derramado e que pode ser marcado em você. E é através desse sangue a única coisa que será capaz de te dar a segurança de chegar diante do tribunal de Deus e ouvir do Cordeiro dizendo, justificado. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, Senhor, olha para nós nesse mundo caído e quebrado. São tantas as dores, as adversidades e as tribulações que nós tão constantemente passamos, e eu confesso que eu creio que não só no meu coração, como no coração dos nossos irmãos, é humano. É a resposta de um coração pequeno, de uma fé frágil. Às vezes a gente não entende, a gente fica de coração quebrado, porque talvez lá no fundo, Senhor, a gente acha que por ser seu filho, nós seremos poupados das dores desse mundo. Oh Deus, portanto nos ajuda a enfrentarmos essa vida fora do Éden de um jeito diferente, com esperança, com segurança no Senhor, com esperança de que o Senhor virá e redimirá esse mundo, virá para nos buscar, trazendo novos céus e nova terra, e trazendo consolo que não mais se apartará de nós. Essa esperança que nós caminhamos para ela. Enquanto nós lá não chegamos, que nós perseveremos no Senhor e que sejamos fortalecidos pelo poder do Teu Espírito. Tem piedade de nós em Cristo Jesus. Amém.